vamos gravar, já deve estar gravando, eu acho, já deve estar gravando isso. Obrigado, viu, Israel, pelo lembrete. Cara, tava viajando aqui. É ódio, né, gente? Como é que fala? Eu não recomendo, tá? É ódio. Ai, ai, essa Vivo me mata de desgosto. Aí a gente fica esquecendo das coisas, né? Valeu, viu, mano? Brigadão. Aqui, ó. Império Romano do Oriente, Constantinopla, né? Qual que é a história do Império o Império Romano do Oriente? A história é a seguinte, né? Aqui, ó, essa região do Império Romano Ocidental, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, essa região de cá, ó. Tá vendo, ó? Aqui é o Império Romano Ocidental, ó, né? Essa região de cá entrou numa crise miserável, o negócio começou a ficar cada vez mais instável. Aí os imperadores sacaram que o Império Romano Ocidental não ia muito longe não, sabe? Eles acabaram percebendo que o Império Romano Ocidental estava condenado. Então eles tiveram a ideia, mano, vamos tentar salvar a parte oriental? Aí no ano 395, o imperador Teodósio deixou em testamento a divisão do império. Então, assim que ele morresse, o Império Romano seria dividido em duas áreas administrativas, né? Uma com capital em Roma, que é a parte ocidental, ó, Império Romano Ocidental, capital Roma. E a outra aqui, ó, capital Constantinopla, Império Romano Oriental, ó, circulando aqui para vocês, ó, aí, ó, Constantinopla, né? O Império Romano do Oriente, galera, ele é uma unidade política autônoma do Império Romano Ocidental, tá? O que eu quero dizer com isso? Espera aí que eu não estou sabendo sair do modo borrachinha. Eu estou precisando do modo caneta e não consigo fazer voltar. Aí, fiz. Então, o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, ele é um império bastante longevo. Ele só vai acabar mesmo para valer, pessoal, em 1453, quando a cidade de Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos, né? Então, em 1453, nós vamos ter o fim oficial do Império Romano do Oriente. Então, é um império extremamente longevo. Quando o Império Romano do Oriente caiu na mão dos turcos otomanos, só era esse pedacinho aqui que corresponde à Turquia atual. Ó, onde eu estou passando o cursor agora, vamos fazer aqui, ó. Mostrar para vocês a área quando o Império Romano Oriental acabou, só era esse pedacinho aqui ó, que eu vou fazer de azul, ó, só esse pedacinho aqui, tá? O restante do Império Romano do Oriente já tinha caído na mão de outros povos islamizados, tá? Então o Império Romano do Oriente, ele é longevo, tá? Ele é um império bastante, digamos, gente, a palavra me faltou, vai longevo de novo, né? Ou seja, durou muito tempo, tá? O Império Romano do Oriente, então, começa a sua história em 395 e o ápice do Império Romano do Oriente se dá no século VI, tá bom? Século VI, ali por volta de 530, 520, 530, tá? São as décadas de ouro do Império Bizantino. É a época em que nós temos o governo, por exemplo, do imperador Justiniano, tá? Alguns pontos importantes do governo Justiniano valem ser comentados para o nosso Enem, para os vestibulares e tudo mais. Por exemplo, quando a gente fala de governo de Justiniano, né, nós temos uma retomada territorial por parte do Império Bizantino que é importante, que é interessante. Eles conseguem, por exemplo, retomar partes da Península Itálica, inclusive a própria cidade de Roma. Isso nos tempos do imperador Constantino. Não são conquistas que tenham durado muito tempo, tá? Não são conquistas que tenham sido sedimentadas. Na verdade, o Império Bizantino perdeu novamente essas áreas para outros impérios posteriormente, tá? Mas vale a nota, vale o comentário, né? Vale eu dizer para vocês que o Império Bizantino teve forças
para retomar algumas áreas que os bárbaros tinham tomado do Império Romano Ocidental, né? Quais foram as razões para que o lado oriental não caísse na mão dos bárbaros? O lado oriental acabou utilizando duas estratégias básicas, pessoinhas. Primeiramente, a estratégia de pagar os povos bárbaros para que eles não tivessem problemas, tá? Ou seja, quando havia alguma ameaça de invasão por parte dos bárbaros, os bizantinos acabavam fazendo acordos econômicos com esses povos para não sofrerem invasões militares, tá? Então, essa estratégia funcionou bastante para o Império Bizantino, tá? A outra estratégia, claro, foi fortalecer o exército. Enquanto as tropas do lado ocidental tiveram problemas para conter o avanço dos bárbaros, do lado oriental nós tivemos menos problemas. Pessoal, tá dando um recado aqui para mim de que a internet está travando. Vocês estão conseguindo acompanhar? Me dá esse feedback aqui, por favor, galerinha. Exatamente, exatamente. Me deu esse recado aqui, Sandy, que estava travando. Né? Tá, eu estava falando com vocês aqui, eu vou deixar o chat aberto aqui do lado. Ó, vou deixar ele aberto aqui. Toda vez, vou deixar aqui. Pessoal, o chat aparece aberto aí quando eu compartilho a tela para vocês? Ele atrapalha? Ele fica no meio da tela? Fica não, né? Ótimo. Eu vou deixar o chat aberto. Aí eu vou retomar o conteúdo. Se começar a travar tudo de novo, você me manda. Então, a pessoa que está aqui com a identidade D Duarte, eu até fiz a pergunta no começo da aula. Falei, ó, Império Bizantino já foi? Pois é, e aí o pessoal falou que não. Tá? Por isso eu parti daqui. E o pessoal falou que não, confere com a minha anotação, tá? Sabe o que aconteceu? Que a pessoa que está com o D Duarte aqui, ó, o que aconteceu foi que na aula passada eu comentei alguma coisinha, mas não a respeito do Império Bizantino. Eu usei o mesmo mapa, exatamente, é como a Sandy está falando aqui. Tá? Eu só usei o mesmo mapa, beleza? Aqueles mecanismos sobre feudalismo nós já comentamos, não já? Não, tá tranquilo. Quem tá aí com o perfil do Arte aí, tá tranquilo. Feudalismo foi, né? Ótimo, ótimo. Bom, quando a gente fala então em Império Bizantino, eu estava comentando com vocês que nós temos aqui duas explicações para que a gente possa entender por que o Império Bizantino não foi atacado, não caiu na mão dos bárbaros, tá? Foi a última coisa de conteúdo que eu disse aqui para vocês. E aí, eu disse que nós temos dois motivos básicos, tá? O Império Bizantino negociou melhor com os povos bárbaros, tá? Então tinha uma estratégia que foi amplamente utilizada dos dois lados, mas que funcionou melhor para o lado bizantino, que é a estratégia de pagar os povos bárbaros, fazer acordos financeiros com esses povos, né? Pagando tesouros em ouro para eles, que eles chamavam de resgate, né? Era o... Travou novamente. Eita, nós, espera aí. Aí eu estava falando para vocês do resgate, né? Pois é, toda vez que chega nessa parte, eu acho que é o conteúdo. Eu acho que a internet não quer deixar esse conteúdo chegar a vocês. É um negócio incrível, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ter fé que eu acho que o negócio vai fluir. Vamos lá, vamos tentar. Pois é, cara. Então, nós estávamos aqui falando sobre essas estratégias, né? Então, o pagamento do Império Bizantino para povos bárbaros, né? E também a questão das tropas do Império Bizantino serem melhores, né? Tropas com mais estrutura do que as tropas do lado ocidental. Então, essa estrutura militar melhor
proporcionou ao Império Bizantino uma vida um pouco mais longeva, né? Um período um pouco maior de sobrevivência, tá bom? O nome Império Bizantino se deve ao antigo nome da capital, Constantinopla, né? Ó, dá uma olhada aqui, eu estou passando o cursor, né? Sobre Constantinopla. A cidade tinha o nome de Bizâncio, era uma cidade grega que foi reformada para ser a capital. Por isso, então, a galera também chamava de Império Bizantino, porque era o antigo nome da capital, Bizâncio, né? Que passou a se chamar cidade de Constantino, Constantinopla. Ok? O Império Bizantino é muito lembrado pelas questões jurídicas, tá? Na época do imperador Justiniano, eles acabaram organizando uma grande reforma nas leis, né? Uma grande reforma jurídica, onde nós tivemos a ampliação das leis do Império Bizantino baseadas nas antigas leis romanas, né? O Código de Justiniano, que foi editado no século VI, ele reunia, galerinha, todas as leis que até então haviam sido criadas pela civilização romana. Inclusive, esse documento é mega importante para o direito ocidental. Essa seria uma ponte importante para o Enem, tá? O direito ocidental, o direito que nós estudamos hoje nas universidades, ele bebe diretamente na fonte do direito romano, né? Vocês terão, inclusive, essa matéria na faculdade para quem quiser fazer direito. Deu um sinalzinho aqui que travou novamente, né, pessoal? O meu monitor de internet, da qualidade da internet aqui, está me avisando. Travou novamente. Eita, nós, vou te contar um negócio. Pois é. Vamos ver. Eu acho que o sinal voltou agora. Ó, me deu aqui o recado que o sinal tá melhorzinho agora novamente. Vamos tentar. Eu falava então da herança do direito, galera, tá? Fique espertos com esse tema, com essa temática para Enem, que ela é importante, tá? De tudo que a gente tem de Império Bizantino, o que eu mais vejo no Enem é isso. Há uma tradição jurídica que a gente estuda hoje, por exemplo, quem escolheu o curso de direito na universidade, né, vai estudar direito bizantino, vai estudar um documento chamado Código de Justiniano, tá? Você pode ter certeza. Esse documento, galera, ele é uma espécie de resumo de toda a legislação romana. O imperador Justiniano tinha uma preocupação muito grande com o processo de germanização da sociedade, né? Havia uma preocupação com o fato da sociedade, de repente, perder os costumes romanos. Então, por isso, essa preocupação em resumir o direito, tá? Resumir o direito romano. Então, Código de Justiniano, um dos documentos mais importantes da antiguidade do Império Bizantino, tá? Fique esperto com essa temática pode aparecer no Enem, é uma ponte legal para a gente pegar esse conteúdo e aplicá-lo, tá bom? Uma outra coisa que é importante também de Império Bizantino, que eu gostaria de comentar com vocês, é a questão do cesaropapismo, tá bom? Olha o conceito político, cesaropapismo, tá? O cesaropapismo, galera, é uma forma de organização política, né? Onde nós temos a concentração total dos poderes político e religiosos nas mãos dos imperadores. Foi também o imperador Justiniano, tá? Do século VI, no Império Bizantino, que acabou desenvolvendo essa forma de governo. Qual que é a diferença? O que pode cair no Enem para vocês? Aqui do lado romano, veja, ó, eu estou aqui no mapa, né? Ó, tá? O cursor aqui em cima de Roma, tal. A Igreja Romana era independente. O que eu quero dizer com isso? A Igreja Romana, ela não tem vínculo direto com o imperador. O imperador não manda na Igreja Romana aqui. Depois, isso aqui vai virar a área do Império Franco. Os imperadores francos, André, eles mandam na igreja? Não. Os imperadores francos são aliados da igreja. Lembre-se de Carlos Magno, ok? Do lado oriental agora. A igreja em Constantinopla,
Agorinha eu volto aí, viu, Sandy? Vou só terminar aqui o lance do cesaropapismo, tá? Aqui, ó. A igreja em Constantinopla, ela era subordinada à autoridade imperial. Essa é uma diferença. O imperador controlava o bispado de Constantinopla. Qual é o desdobramento político disso, André? Total. O Enem pode querer saber essa relação sempre muito presente entre política e religião. Entenderam como isso pode aparecer na prova? Você pode pegar aqui esse conteúdo como um exemplo de como o Estado e a religião podem andar de mãos dadas para conseguir estabelecer a dominação política. Então, o imperador Justiniano estabeleceu leis de controle sobre a igreja para que ele pudesse ter um instrumento político a mais nas mãos. Os bispos em Constantinopla passaram a concordar com esse estado de coisas porque eles tinham privilégio do Estado. Então, galera, é uma relação de troca, é uma relação mútua. Em 1054, essa relação de troca, essa relação mútua, ela acabou, ela vai resultar num acordo político em que o Império Bizantino rompe com o papado. Esse rompimento com o papado no ano 1054, galera, para garantir que a igreja bizantina, né, para garantir que essa igreja tivesse independência em relação à romana, ela é chamada de Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente, ele é provocado no ano 1054, ainda na Alta Idade Média, por divergências políticas e também divergências religiosas entre as duas igrejas, tá? Então veja só. Vou fazer aqui uma corzinha, deixa eu ver, de verde, ó. Veja só, Roma e a Igreja Bizantina, tá vendo aqui, ó? Roma e a Igreja Bizantina passam então a ter administrações em separado. Aqui a Igreja Romana passa a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui em Constantinopla passa a existir a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Ortodoxa. Essa palavra, galera, ortodoxa, significa que respeita as raízes, as origens, tá? Então, igreja ortodoxa, a igreja mais próxima do cristianismo primitivo, do cristianismo dos primeiros tempos, tá bom? Aqui, ó, tem algumas dúvidas que eu já vou pegando aqui, porque nós temos mais 5 minutinhos, né? Então, acho que já tá bom da gente dar um tempo nesse conteúdo de Império Bizantino. Eu até iria um pouquinho mais adiante, pessoal, mas como a aula travou e como nós tivemos problema de sinal, tá ótimo esse conteúdo até aqui, tá? Só um recadinho antes das dúvidas, turma de curso. Podem ficar tranquilos quanto à nossa programação, tá super de boa, tá? Lembrando, eu tenho o conteúdo que vai... Peraí, internet instável. Ô, Jesus Cristo. Peraí, pessoal. Pronto. Internet instável. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou o sinal caiu totalmente? Estão conseguindo me ouvir? Beleza, beleza. Então, sobre programação, pessoal, tá super de boa, tá? Podem ficar tranquilos que o meu conteúdo ele vai até moderna, né? Até o final de moderna. Nós já estamos em idade média e tudo mais. Então, até antes do Enem, galera, a minha programação tá sossegada. Aliás, eu estou bem dentro do que eu planejei, tá bom? Não tem atraso, não tem essa de, pô, essas aulas aí, o conteúdo não tá andando, André, é isso? Não, nada a ver. Fiquem tranquilos e tranquilas, tá bom? Tá super de boa. A gente finaliza ali a idade média até antes das férias, tranquilamente. E aí depois das férias a gente pega moderna, né? A gente vai ali agosto, setembro com os conteúdos de moderna. E, mano, você vai chegar no Enem com o meu conteúdo todo visto, com detalhe para você não vacilar em questão alguma, tá? Código de Justiniano, tem uma dúvida aqui da Sandy, ó. Garantia, o que ele garantia? O Código de Justiniano, galera, ele dá garantias, por exemplo, de direito à mulher, tá, Sandy? É uma grande novidade que aparece. Eu não ia detalhar muito, mas frente à sua dúvida, eu acho que vale a pena. É a primeira vez na antiguidade toda
é a primeira vez em toda a antiguidade que as mulheres são mencionadas como portadoras de direitos. Por exemplo, direito ao divórcio, direito à herança, são alguns detalhes que aparecem já aí para as mulheres, tá? A partir do Código de Justiniano. O Código de Justiniano garantia também todos os avanços que nós tínhamos tido com a Lei das 12 Tábuas, tá? É uma espécie de reedição da Lei das 12 Tábuas que nós tivemos ali por volta de 450 a.C., viu, Sandy? Então, é um código baseado na ideia da lei como organizador da sociedade, tá bom? Tudo baseado na lei. É um código que garante o direito à igualdade jurídica a todos os cidadãos romanos. Isso é muito legal, tá? Falando em antiguidade, os romanos são os únicos, viu, Sandy? Os únicos que trabalham desse jeito. Viu, pessoal? Olha, isso aí dá para levar também para argumento de redação, tá? Nenhuma outra civilização na Eu já antiguidade. ia te perguntar isso agora. Oi? Eu já ia te perguntar isso agora. Se eu posso utilizar ele como contextualização histórica para um possível tema, então, sobre feminicídio, alguma coisa do tipo que dá direito às mulheres? Pode sim, fica ótimo, inclusive, tá? Esses temas de redação, quando a gente consegue fazer essas alusões históricas e tudo mais, poxa, é estilo, né? Digamos assim, é legal, tá? Pode mandar ver, tá tranquilo, viu, Sandy? Isso procede, tá? É o primeiro código na antiguidade a garantir alguns direitos às mulheres e também garantir igualdade jurídica a todos os cidadãos. Na antiguidade foi somente a civilização romana que trabalhou com esses parâmetros, tá bom? E a outra dúvida é a vantagem a respeito do cesaropapismo, né? Turma, o cesaropapismo ele é uma forma de governo que vai ser uma troca mútua, né? O imperador ele controla a indicação do bispo, o bispo de Constantinopla. E esse bispo indicado pelo imperador, ele terá estabilidade para levar a igreja, administrar a igreja na parte oriental do jeito que ele bem entender, porque ele tem o apoio do imperador. Então é uma troca, uma relação mútua de poder, tá? Relação mútua de poder. Valeu, valeu, galerinha. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O horário da aula nossa, para eu não atrapalhar vocês, é até 9h30 mesmo? Ó, tem aqui quem levantou a mãozinha para perguntar? Cadê? Ô, galera, né? Nem vi aqui, mas parece que alguém levantou a mão e para mim não está aparecendo quem foi. Se tiver que fazer pergunta, tal, fica à vontade. Não? Não. Bom, então tá jóia, pessoal. Tema do Império Bizantino trabalhado, tá bom? A gente explorou aquilo tudo que é mais importante na parte da história. Aí na próxima aula a gente vai de civilização árabe. Travou bem no finalzinho. Eu vou te falar. Então, na próxima aula nossa, a gente vai de civilização árabe, tá, pessoal? A gente vai pegar ali o islamismo, a gente vai pegar a expansão islâmica, para já cair depois em cruzadas, ok? Quem quiser fazer a leitura desses temas para as próximas aulas, fica à vontade aí, porque é um tema muito legal, viu? Tema muito bom, geopolítica total, né? Essa coisa aí do mundo árabe e tudo mais. Eu sugiro que você já dê uma adiantadinha nesse assunto, tá? Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês quanto à questão aqui do nosso sinal, quanto à questão aqui da aula caindo. Eu agradeço muito aí o apoio de vocês, a paciência, tá? E espero vocês aqui no próximo sábado. Valeu, pessoal? Obrigadão, viu? Tchau, tchau para todo mundo. Excelente final de semana. Mais uma coisinha, professor. Quem está falando? Eu, Matheus. Eu quem? Matheus. Sim, Matheus, sim. Se você quiser mudar para a NET ou para Oi, no meu operador, sim. Não, beleza, cara. Eu vou levar em consideração as dicas de vocês, tá? Porque com a minha operadora já não dá mais não, viu, cara? Meu Deus do céu, a coisa tá feia. A coisa não tá
Tá boa não, viu? Nossa, tá atrapalhando muito. Mas então é isso. Tá travando muito também, né? É, verdade, verdade. Valeu demais, viu, pessoal? Tchau, tchau. Bom sábado para todo mundo. Vocês são Pra demais. nós.